Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o licenciamento simplificado, ou o Via Rápida Ambiental, que é o sistema eletrônico da CETESB, que veio para simplificar e agilizar o processo de emissão de licenças para empreendimentos de baixo impacto ambiental. Em agosto de 2017, entrou no ar na CETESB o programa Papel Zero, que transformou gradativamente os processos físicos, aquele onde interessados e consultores precisavam agendar, aguardar a data e o horário marcado, ir até a agência, levar documento, original, cópia, plantas, memoriais descritivos, tudo isso transformar em processos digitais. Atualmente, todos os documentos dos processos que devem ser protocolados na CETESB estão sendo enviados pela internet através do portal e-Ambiente. No final do mesmo ano, 2017, para facilitar ainda mais os empreendimentos ou os empresários, considerados de baixo risco ou alto risco, passíveis de simplificação, que anteriormente tinham que seguir o rito ordinário do licenciamento, entrou no ar o Via Rápida Ambiental, onde esses empreendimentos poderão obter o documento pela via eletrônica com muito mais agilidade. De acordo com a CETESB, os empreendimentos de baixo risco e até os de alto risco que se enquadrarem no licenciamento simplificado, após análise de um questionário solicitado ao empreendedor pelo próprio sistema, terão sua manifestação emitida na hora e sem qualquer custo. As atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento simplificado e os requisitos para tal procedimento foram definidas pela Deliberação Normativa CONSEMA 1, de 30 de abril de 2019. Alguns exemplos de atividades voltadas para a indústria contemplados são fabricação de embalagens de material plástico, serviço de usinagem, tornearia e solda, fabricação de embalagens de papel, fabricação de equipamentos de informática. Além do licenciamento emitido de forma eletrônica e autodeclaratória, o VRA também passou a emitir outros documentos, como por exemplo o DAIU, a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, que é o documento declaratório que comprova, através do CNAE do empreendimento, que a atividade desenvolvida no local da instalação não é passível de licenciamento. O CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, e você localiza esse número, por exemplo, no cartão de CNPJ do empreendimento. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei que minha empresa pode ter o DAIU? Quando a própria empresa ou o contador, até mesmo um consultor ambiental, iniciar a solicitação no portal de licenciamento da CETESB, ele vai ter que passar por uma análise preliminar, que é composta de uma série de perguntas sobre seu CNAE, sua atividade, se há manipulação de alguma substância química ou perigosa, por exemplo, amianto ou amônia, uso de determinados procedimentos industriais, espelhação, jateamento ou acabamento térmico. Através dessas respostas, o sistema classifica a empresa se ela é apta a receber o DAIU ou não. Em caso negativo, o sistema encaminhará a empresa a proceder ao licenciamento formal, caracterizando que ela não é apta a ter o DAIU. Para que serve o DAIU? Eventualmente, algumas instituições financeiras, postos fiscais, prefeituras e até outros órgãos públicos exigem a comprovação de que as suas atividades são isentas de licenciamento ambiental. Para isso se faz necessário a emissão do DAIU. Aí também, que tipo de ramo de atividade costuma utilizar o DAIU? Não existe um ramo de atividade específico que faça uso do DAIU, mas o documento serve, por exemplo, para atender a necessidade da comprovação de uma instituição bancária, que a sua empresa ela não necessita de licença. E aí, se ela é eletrônica, ela não tem fiscalização da CETESB. No caso do DAIU, a CETESB, de tempos em tempos, aleatoriamente escolhe algumas empresas para fazer a fiscalização para a comprovação das informações. Nesse momento, caso haja má-fé ou o documento tenha sido emitido de forma errada, porque a forma de emissão é autodeclaratória, a empresa vai ser autuada e deverá se regularizar da maneira correta. Outros documentos também que o Via Rápida Ambiental emite é uma autorização florestal. Por exemplo, para o corte de, no máximo, 10 unidades de uma mesma propriedade, apenas uma única vez. Sendo necessário informar ao sistema
a espécie da árvore e a coordenada geográfica, ou seja, a localização de cada indivíduo. O que determina o interessado no corte de árvore isolada que o interessado não tente burlar o sistema é o cadastro no CAR. Por exemplo, eu tenho 30 árvores e eu quero cortar elas na propriedade, então eu vou fazer 3 VRA. O sistema não permite, porque você tem que colocar o número do CAR, e aí ele barra essa possibilidade. Também é possível solicitar intervenção em uma área de preservação permanente de uma propriedade, desde que o espelho da água não seja superior a 1.000 metros quadrados. Importante afirmar que, em ambos os casos, não é cobrado a compensação pela autorização emitida. Ou seja, não existe assinatura de TCRA pelo via rápida ambiental. Outro documento também, o licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos de baixo potencial poluidor classificados pelo CNAE. O VRA irá emitir, ao final do procedimento, a licença prévia de instalação e de operação de uma maneira única, que nós conhecemos como LPIO. Ele vem para facilitar os empreendimentos que não têm potencial poluidor e para que eles trabalhem de acordo com a legislação. E, para não onerá-los, ele é emitido de forma gratuita. A gente não pode deixar de lembrar que, apesar de não haver fiscalização de imediato, todas as licenças emitidas de forma eletrônica de tempos em tempos são aleatoriamente escolhidas para que os técnicos da CETESB possam se programar e visitar esses empreendimentos para comprovar a autenticidade das informações. Caso haja divergência ou falsidade na atividade, na produção ou nos equipamentos, o empreendimento vai ser multado e terá que se regularizar, realizando o licenciamento de forma correta. Outro documento também é a renovação de licenciamento simplificado, o antigo CILIS. Para renovar licenças emitidas pelo CILIS, o preenchimento correto no portal de licenciamento ambiental é fundamental. Após a análise preliminar, aquela que classifica se sua atividade é passível de licenciamento simplificado, é o momento de informar ao sistema que você está realizando a solicitação de uma licença, de uma renovação de licença emitida pelo CILIS. Importante notar que todas essas informações sobre licenciamento simplificado têm passado por inúmeras transformações para se adaptar às novas realidades tecnológicas. Anteriormente, o licenciamento simplificado, CILIS, era realizado de acordo com o rito formal. Confecção da solicitação de pagamento, agendamento para entrega da documentação, apresentação da documentação, publicidade em jornais oficiais local. Passou a ser ainda mais simples no caso do LPIO, onde havia entrega física dos equipamentos, mas a licença a LPIO era emitida entre 3 dias e 1 semana da entrega, até chegarmos no licenciamento eletrônico, de modo que, preenchendo um questionário de forma íntegra e real, o empresário pode emitir sua licença na hora, sem as antigas demoras que antigamente existiam. Cabe aos interessados em trabalhar com essa modalidade de licenciamento se atualizar, estarem sempre monitorando as novidades no nosso site, nos nossos vídeos e no que a CETESB coloca no ar.